Vamos analisar o que está escrito na lei. Inciso 3 do artigo 75. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital. Então, veja, tem que manter todas as condições da licitação que foi deserta ou fracassada. De licitação realizada há menos de um ano, esse é um requisito importante também. Na Lei 8666 até tinha essa hipótese, mas era 180 dias, né? Agora expandiu, até um ano. Quando se verificar que naquela licitação, A, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, essa é a licitação deserta. E B, as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Essa é a licitação fracassada, tá? Então, das duas hipóteses, tanto a licitação deserta, que não aparece ninguém apresenta proposta, ou a fracassada, as pessoas apresentam propostas, mas elas são propostas ali que estão muito superiores ao praticado no mercado, ou seja, são propostas inaceitáveis pela administração pública. Nesses dois casos, dentro desse prazo de um ano, aproveitando as mesmas condições do edital, pode ser feita a contratação direta, beleza? E não existe mais a necessidade de demonstrar a inexistência de prejuízo com a realização da nova licitação. Essa é uma desburocratização, vamos dizer assim, interessante da nova lei, tá? Na 8666 existia essa hipótese de contratação direta aqui, mas o gestor público ele tinha que demonstrar que fazer uma nova licitação causaria um prejuízo para a administração pública. Agora não precisa mais. E a lei não fala mais em preços manifestamente inexequíveis, como tinha antes. Agora fala em preços incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Essa expressão atual é melhor que a antiga porque ela é mais concreta, né? Veja, um preço manifestamente inexequível é uma cláusula muito aberta mesmo, né? Já quando a gente fala que o preço é incompatível com o fixado pelo órgão oficial, aqui nós já temos um parâmetro. Qual o parâmetro? É justamente esse preço fixado pelo órgão oficial, beleza? Mais uma hipótese de dispensa de licitação são os casos de emergência ou calamidade, tá? Aqui nós temos um inciso bem grande para analisar, tem alguns detalhes que merecem atenção aqui. Vamos lá. Inciso 8 do artigo 75. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para a aquisição de bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de um ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto nesse inciso, tá? Vamos lá. Qual é a hipótese aqui? Existe alguma situação emergencial ou de calamidade pública, tá? Aconteceu alguma coisa, essa alguma coisa, inclusive, pode ter sido causada por falha do gestor. Nesse caso, ainda assim vai poder fazer a contratação direta, tá? Só que o gestor vai ter que responder por isso, mas pode sim ter a contratação direta, tá? Então, nesse caso mesmo sendo falha do gestor, que é o que chamamos ali de emergência fabricada, né? Então, mesmo na emergência fabricada vale também. Então, quando nós temos uma emergência, fabricada ou não, ou uma calamidade pública, a administração pública pode contratar diretamente, obedecidos quais requisitos? Primeiro, que essa aquisição, ela seja só dos bens necessários para atender aquela situação de calamidade, tá? Aquela situação emergencial. Só o que for estritamente necessário. Primeiro requisito. Segundo, só para aquilo que pode ser concluído dentro de um ano, tá? Então, é uma contratação emergencial aqui para construir uma hidrelétrica que demora 4 anos para construir. Não, aí não é o caso, beleza? Já que é emergencial, tem que ser coisa que conclui dentro de um ano. E
os contratos decorrentes dessa contratação direta aqui não podem ser prorrogados, tá? Passou o prazo de vigência contratual ali de 1 ano, encerra o contrato por ali. E não pode fazer uma nova contratação emergencial da mesma empresa contratada, ok? O parágrafo 6º do artigo 75 vai esclarecer para a gente que considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório. Aí você fala, ué, professor, mas se é contratação direta, por que tem processo licitatório? Calma, o processo licitatório aqui não é para fazer a contratação direta, é para o pós-contratação direta. Então veja, tem uma situação emergencial, tá? Por causa dessa situação emergencial, se a gente não fizer a contratação direta, vai parar a prestação do serviço público. Então o que a gente faz? A gente faz a contratação direta e ao mesmo tempo inicia o procedimento licitatório para ter o contrato definitivo ali, o contrato devidamente licitado para a prestação daquele serviço público. Beleza? Sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial, tá? Então veja que essa parte em vermelho deixa claro, olha, mesmo sendo uma emergência fabricada, se de fato tem uma emergência, pode ter a contratação direta, mas a gente vai ter que responsabilizar os gestores que fabricaram, né, que deram causa a essa emergência, beleza? E aqui é uma decisão de 2007 ainda do TCU, mas que traz um entendimento interessante para a gente. Olha só, a situação prevista no artigo 24 da Lei 8666 é essa mesma contratação emergencial, só que a antiga, né, lá da Lei 8666, não distingue a emergência real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, sendo cabível em ambas as hipóteses a contratação direta, tá? Esse é um entendimento antigo do TCU que eu entendo ainda é válido. Ou seja, mesmo sendo uma emergência fabricada, ainda assim é o caso de contratação direta, só vamos ter que responsabilizar os gestores, ok? Mais uma hipótese de dispensa de licitação é para os bens ou serviços prestados por órgão ou entidade da administração pública, tá? Nesse caso aqui, a administração pública, ela cria um órgão ou uma empresa pública para prestar um serviço específico, tá? Os outros órgãos ou entidades da administração pública que forem contratar aquele órgão ou entidade público, pode contratá-lo sem a necessidade de fazer licitação. Então veja que nesse caso é uma contratação direta do poder público para com um órgão ou entidade também público, tá? Um exemplo, né? Nós temos no governo federal a Serpro. A Serpro é uma empresa pública, sabe, a Serpro é uma empresa pública, tá? E ela presta um serviço ali de informática para a administração pública. Veja, se a administração pública for contratar a Serpro, pode fazer por contratação direta aqui, não precisa licitar, ok? Veja o que está escrito aqui no inciso 9. Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, ok? E um julgado aqui do STF, 2019, esse julgado ainda era relativo à Lei 8666, mas mais uma vez o entendimento continua válido. Os Correios preenchem todos os requisitos legais necessários à possibilidade de sua contratação direta, haja vista integrar a administração e ter sido criada em data anterior à Lei 8666, que é interessante, tá? A Lei 8666, ela tinha o requisito que essa empresa ou órgão, né, entidade, tivesse sido criado antes da vigência da Lei 8666, para poder pegar essa contratação direta aqui, tá? Não existe mais esse requisito na 14.133. Então, se, por exemplo, o Estado de São Paulo criar hoje
uma empresa pública e essa empresa pública prestar algum serviço que seja do interesse da administração pública, a administração pública vai poder contratar essa empresa, tá? Pública lá do estado de São Paulo, mediante essa contratação direta aqui do inciso 9, ok? E para fechar esse assunto da dispensa de licitação, tem algumas situações, 3 específicas, que eram dispensa de licitação na Lei 8.666, não é mais na 14.133. Eu acho interessante chamar sua atenção para isso, porque tem uma boa chance do examinador querer fazer você se confundir ali na hora da prova, né? Colocar uma hipótese antiga lá para você. Então vamos ver quais hipóteses não são dispensa de licitação na legislação atual, ok? Primeiro, compra ou locação de imóveis, porque como nós vimos no bloco 1, a compra ou locação de imóvel agora é uma inexigibilidade de licitação, tá? Então veja, ainda é contratação direta, ok, mas não é dispensa, é inexigibilidade. Segunda hipótese, contratação de remanescente de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, tá? Na Lei 8.666, quando ia contratar o segundo colocado ali na licitação, tá? Por quê? Porque o primeiro abandonou, por exemplo, a obra, tá? Aí o segundo colocado, ele podia ser chamado para assumir o lugar do primeiro ali para aquele contrato administrativo, tá? Nesse caso, essa contratação do segundo era uma dispensa de licitação segundo a Lei 8.666. Agora, segundo a Lei 14.133, ali no artigo 90, parágrafo 7º, não é mais uma hipótese de dispensa de licitação, tá? É uma hipótese de aproveitamento da licitação que já foi realizada. Por isso que essa empresa ficou em segundo, porque já teve uma licitação, tá? Então, nesse caso, não se enquadra mais como dispensa de licitação. Veja que ainda pode fazer a contratação do segundo colocado, aqui no nosso caso de remanescente de obra de serviço, ou fornecimento de bens em consequência de rescisão contratual, tá? Então ainda pode fazer. Só que na lei antiga isso era qualificado como dispensa de licitação, agora não é mais. É só um reaproveitamento da licitação já concretizada, ok? E a terceira hipótese é a celebração de contratos de prestação de serviço com as organizações sociais, tá? Organizações sociais são uma entidade, né, do terceiro setor que nós ainda não estudamos aqui no curso, mas vamos estudar, pode ficar tranquilo, que a gente tem uma aula específica aqui no curso só para falar de terceiro setor, tá? Vamos falar ali das organizações sociais, das OCIPs, das OSCs, enfim, de todo mundo que está envolvido aí nesse terceiro setor, mas saiba que na Lei 8.666 havia uma previsão para a contratação direta dessas organizações sociais, tá? Agora, não tem mais essa previsão aqui na 14.133, beleza? É isso aí e vamos juntos!